Conforme prometido, araremos live. Olá pessoal, hoje é dia 23 de julho, meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam no Facebook em Durval Ferreira, no YouTube em Durval Ferreira. Hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos que estão na ponta da língua do povo e vamos fazer algumas análises bem técnicas, né, para não ser parcial, né? Nós não queremos ser parciais em nada. Estamos aqui para informar, ensinar e aumentar cada vez mais a qualidade dos nossos seguidores. Eu estou recebendo, no caso, mensagens e recados de diversas seguidoras que têm seus filhos engenheiros, tanto no Brasil como no exterior, que estão querendo opinar sobre diversas áreas, tá, de engenharia, sobre energia alternativa e diversos outros assuntos. E eu fico muito feliz com isso, Eu sinceramente eu não tive tempo ainda de entrar em contato com todos vocês, mas é muito importante todos os engenheiros do Brasil e que estão no exterior estudando terem a esperança de um dia voltar para o nosso país. É um absurdo conceitual a quantidade de engenheiros desempregados hoje no país, né? É algo extremamente preocupante para todos nós, para toda a sociedade. Eu já contei para vocês a historinha da teoria geral do Estado, então vamos falar um pouquinho sobre economia, né, e como funciona, para que vocês entendam qual é a função dos engenheiros, dos tecnólogos e dos técnicos em diversas áreas, em todas as áreas da ciência. E a importância dos professores também nesse sentido. O professor é uma peça fundamental em toda a cadeia. Eu contei já a teoria geral do Estado, vou falar um pouquinho sobre economia para que vocês entendam. Uma sociedade normalmente ela começa através do comércio. E o comércio, você parte de princípios básicos, né, do setor primário, ou seja, da produção rural. O produtor rural produz, só que ele produz numa área distante, e tem pessoas que são os atravessadores e os comerciantes que vão fazer o comércio. Assim, para aquela sociedade crescer, né, você precisa do comércio. Chega num ponto que sociedades começam a competir com outras sociedades, né? Sociedades com sociedades. Então, a partir daí, você precisa de ciência e tecnologia para você agregar valor ao seu produto, né? Você precisa produzir melhores grãos, melhores sementes, criar mais gado, ave e tudo mais, em menores espaços, cada vez mais confinados e cada vez mais produtivos. E chega num ponto que isso satura de novo, aí você precisa de infraestrutura. Já começou, já aumentando a produção, pessoal de engenharia, aumentando a produção, depois vamos fazer infraestrutura, né? Fazer estradas e plantas industriais para processar e cada vez mais fazer tudo isso que nós já conhecemos. Isso envolve professores, engenheiros, os tecnólogos, os técnicos, e é muito importante que vocês entendam isso, porque é assim a forma certa de uma sociedade crescer, tá? A partir daí você precisa de médicos, enfermeiros e de profissionais da saúde em geral para manter e melhorar cada vez mais a saúde dos trabalhadores.
Aí a partir daí que você precisa sim de filósofos, de sociólogos, de medicina alternativa e diversas outras coisas. Essa é a ordem correta das coisas. Então a partir desse momento é que você precisa dessas outras áreas para organizar melhor a sociedade. Então é muito doentio um país como o nosso, como o Brasil, né? Não ter profissionais da área de engenharia, aliás, ter profissionais da área de engenharia desempregados. É impossível ter. Vocês têm que procurar comparativos, por exemplo, como eu acho que foi a Suécia, mostrou na televisão há pouco tempo, onde na Suécia um gari ganha 10 mil reais. É o que deveria ganhar um gari aqui no Brasil. Um gari aposentado ganha 10 mil reais por mês. É muito? Não. Aquele país, ele não produz nada. Eles vivem só de ciência e tecnologia. É um país que vende muitas ferramentas. Ou seja, eles compram o ferro que eles não possuem, agregam tecnologia e fazem o comércio desse material. São grandes vendedores de ferramentas de tecnologia. E seus portos, a sua infraestrutura é muito barata porque ela é muito bem feita. Então, eu espero que vocês entendam que a ciência e tecnologia é fundamental no nosso país. Não é fundamental programas sociais, porque o Brasil é um país que não cabe programas sociais. O melhor programa social é o emprego, e nós temos forma de gerar emprego. Os programas sociais, eles não são objetivos, eles são uma forma de socorrer uma população que está passando necessidades. É dessa forma que deve estar enxergado. E o Brasil é um país que não tem como pessoas passarem necessidades. Não tem, gente. Nós temos tudo. Tá? Esse país que eu dei como exemplo, que o gari ganha 10 mil reais, vamos para a Alemanha. A Alemanha é o terceiro maior exportador, já falei isso para vocês diversas vezes, é o terceiro maior exportador de café do mundo e não tem um pé de café, não tem café. O que eles fazem? Eles importam o café, processam o café, agregam muita ciência e tecnologia para vender aqueles potinhos de máquina de fazer café, para colocar na máquina de fazer café. Eles agregam tanta ciência e tecnologia que fica um custo muito baixo que ninguém no mundo consegue competir. E com isso eles se transformam em um dos maiores exportadores de café do mundo. Tá? A ordem é essa. Então não pode um presidente, eu sou um sociólogo, então vou reforçar a sociologia. Não, a ordem sempre é essa. É a mesma coisa que chegar um general anta e ver quais são as armas bases, tá, de qualquer exército do mundo: infantaria e cavalaria, as armas de apoio, engenharia, artilharia, comunicações, o quadro de material bélico e o serviço de intendência. É a mesma coisa você querer mudar a ordem disso. Pode até fazer um estardalhaço grande, mas vai perder. Vai perder. Porque a ordem é essa. Tá? Então, agradeço muito de coração a todas as seguidoras, tá? Tem seguidoras minhas aqui do Rio de Janeiro que o filho dela está fazendo um trabalho sobre grafeno, mas ele está no Brasil. Tem outras seguidoras que estão no mundo todo dizendo: não sei o que meu filho está em Portugal estudando, meu filho está no Canadá estudando, meu filho está nos Estados Unidos. Muito bom, muito bom. O ideal é que todos estudem nesses países de primeiro mundo, e melhor ainda se eles voltarem depois, porque o Brasil é o país mais rico do mundo. Tá? Apenas para falar sobre grafeno, por exemplo, vai chegar uma hora, o grafeno é um arranjo espacial diferente, tá?
no caso do carbono, tá? Só para vocês terem ideia, a química orgânica é tudo que tem carbono, ou seja, tudo que você queima e no final sobra um carvãozinho, né? Então, o carbono ele tem diversos arranjos, ele faz parte do nosso corpo. O diamante é um carbono, o grafite do lápis é um carbono, e o grafeno é o único componente que, por exemplo, a geometria das moléculas dele faz com que ele seja o único composto no mundo que é assim, no caso 2D, tá? Ele é um plano. As ligações deles, as ligações moleculares, tá? Assim, no caso do grafeno, faz com que ele seja o único composto do mundo que seja 2D. Ele é um plano. Ele é transparente, flexível, muito mais forte do que o aço. Ele consegue transmitir energia elétrica melhor do que o cobre. Então isso tudo significa que daqui a pouco o celular vai ser flexível, você vai poder dobrar ele, não vai quebrar. Os computadores vão ser cada vez menores e extremamente funcionais e baratos. Você vai ter uma tela enorme de televisão que você pode enrolar, leva de uma casa para outra, depois coloca na parede aquele negócio, e isso tudo eles vão retirar do Brasil para processar lá fora, porque o país está falido em ciência e tecnologia. Então nós precisamos desses jovens, desses garotos que estão estudando engenharia no mundo todo, nós precisamos que eles voltem, mas para isso também o país precisa dar condições a essas pessoas. E a ciência e tecnologia aliada a um produto revolucionário como o grafeno vai transformar o Brasil numa grande potência mundial militar e econômica, porque você precisa garantir militarmente a sua economia. Por exemplo, tem países lá na Europa que são um dos maiores produtores de armas do mundo. É um país que a Suécia é um grande produtor de armas, que todo mundo importa armas da Suécia. E isso é ciência e tecnologia. Eles são especializados nisso. Agradeço até as pessoas mandarem tantos contatos assim para mim. Estão mandando para outros seguidores para falarem comigo, mas infelizmente eu não estou tendo tempo, mas eu quero falar sim com essas pessoas. E dá até uma oportunidade para que todos nós possamos falar sobre isso e agregar conhecimento sobre isso, né? Nós temos aí coisas aí interessantes, né? Tem grupos que são mensageiros do diabo, que nunca foram intervencionistas, são de esquerda, na verdade. Como eu falei para vocês, assim como eu falei para vocês, a maioria das lideranças, estou falando das lideranças desses grupos intervencionistas e tudo mais, isso é tudo de esquerda, bicho. São extremistas, daqueles loucos, né? Aí tem uns grupos aí que estão entrevistando e procurando o General Pujol para falar sobre a Diretoria de Ciência e Tecnologia, para desdizer o que o General Mourão falou. O General Mourão falou que a Diretoria de Ciência e Tecnologia tem que garantir as eleições e coisa e tal, para que possa funcionar, ou então algum órgão do Exército possa garantir isso. Aí um grupo, que são aqueles pessimistas, todo pessimista, eu falo de lideranças, não de pessoas, falo de âncoras, não de pessoas que assistem esses pessimistas. Todo pessimista, que é uma liderança e tudo mais, normalmente é um infiltrado. Porque negativista normalmente é o esquerdista infiltrado, ele é negativista. Isso não vai dar certo, que não sei o que, não sei o que, parece aquela hiena haha, né? Então as pessoas entrevistaram o General Pujol disse, não, nós não temos nada, não sei o que, coisa e tal.
O general Pujol falou apenas em relação à diretoria de ciência e tecnologia. E o que ele falou é verdade. Por enquanto não tem nada. Mas o que vocês devem se apegar, né? O que o general Mourão falou também está certo. Ah, mas um disse que sim, outro disse que não. Calma. O que o general Mourão falou, ele falou de forma mais ampla. Ele falou que o decreto presidencial está escrito isso. Então, ele pode até não ter mencionado, mas nas reuniões que nós participamos, eu estava presente, o assunto foi o decreto presidencial, que esse foi o único, e isso os mal intencionados não falam, esse foi o único em todas as eleições, nunca teve escrito no decreto presidencial que as Forças Armadas iriam participar da apuração. E nesse decreto presidencial está isso, só não foi regulamentado, não foi assinado o convênio. Eu não lembro se no decreto fala especificamente do Exército. Então, uma das três forças vai assumir, tá, esse papel, e esse papel é simples, assina-se um convênio para passar recursos e tudo mais em questão de horas. Isso eu falo pelo Exército Brasileiro, eu conheço o CITEX, conheço o CIEX, gente, a questão de horas, ele já está dentro, assim, questão de horas, isso se for pensar por um lado ruim, mas é questão de minutos, já se entra dentro de todo o sistema e consegue avaliar tudo da melhor forma. E de qualquer forma, o sistema eleitoral brasileiro ele é muito simples, qualquer garoto de 15 anos, 16 anos, que seja bastante comprometido com a área de TI, de tecnologia da informação, consegue destrinchar tudo. E teve um garoto aí que fez isso de 15 anos, por um acaso, e que até se escondeu o nome dele, coisa e tal, porque qualquer criança de 15 anos, o sistema é tão esdrúxulo, tão vagabundo, que qualquer pessoa consegue plotar se tem um erro naquele sistema ou não, ou se está acontecendo a fraude ao vivo durante a transmissão. Isso tudo é bastante simples, tá? Não tem nada demais, não tem nada demais nisso, tá? Outra questão sobre o Bolsonaro, o vice e tudo mais, eu estou falando para vocês não se preocupem com o vice por enquanto, normalmente não vai ser a favor de nós, mas nós esperamos que sim, mas não foi fechado nem a questão do general Mourão e nem a questão da Janaína, tá? Mas o mais importante, por exemplo, nos pleitos que nós temos hoje de ditadores, que é o caso da Nicarágua, que é o caso da Venezuela e tudo mais, a grande parte de brancos nulos e de abstenções fez com que esses ditadores, sem dar nenhum golpe, conseguissem ser eleitos. Ah, mas as urnas é fraudável, não sei o que. Gente, é fraudáveis, não são fraudadas, tá? São fraudáveis, mas não são fraudadas. Para ser fraudado, tem que ser fraudado nesse momento. Elas são fraudáveis. Então, larguem de ser pessimistas. Eles trabalham muito com isso. Então, se vocês olharem, entrarem nas outras redes, vocês vão ver pessoas dizendo: vamos fazer a campanha do seguinte, nós não vamos votar, porque se a gente não votar, o pleito vai ser cancelado. Não, eles não querem que pessoas que decidem, por exemplo, se fosse tudo fraudável, se fosse tudo fraudado desde já, não seria eleito Tiririca e muito menos o doutor Enéas, que foi eleito no susto. Todo mundo tomou um susto muito grande, porque eles não conseguem fraudar o sistema todo. Eles conseguem fraudar mais facilmente para presidente. Só que mesmo assim está extremamente preocupando a posição do presidenciável Jair Bolsonaro, porque ele está sendo uníssono no Brasil todo. E eu não falo isso para vocês do que eu vejo na internet. Vocês sabem que eu viajo o Brasil todo e eu já morei no Brasil todo. Então eu sei aonde eu vou conversar e tudo mais, nos redutos petistas e tudo mais.
Nós temos aí também, está no Piauí, por exemplo, que é um reduto do PT, possivelmente um governador do PT ganhe, mas tem um candidato aí fenomenal, que é o Capitão Araújo, que é do Exército, que deve ser a única saída ali no Piauí para todo povo direitista ali do Piauí. Mas mesmo lá onde eu estive, em diversas cidades que eram dominadas pelo PT, eu conversando com as pessoas e tudo mais, as pessoas dizendo, não, nós acreditamos que o Jair Bolsonaro vai mudar tudo isso, porque nós somos escravos. Nós somos escravos das prefeituras, nós somos escravos do governo estadual. Se a gente não fizer o que eles querem, a gente está lascado. A gente anda com bandeirinha do PT, camisa do PT, coisa e tal, mas nós não somos, nós não queremos, nós queremos sair dessa escravidão. Mas eles ligam muito a imagem do Jair Bolsonaro ao exército brasileiro. Eles não pensam, o Jair Bolsonaro presidente. Não, eles pensam o Jair Bolsonaro presidente com o exército brasileiro, porque o exército brasileiro tem um papel muito forte no norte e nordeste do país. Então eles não conseguem separar uma coisa da outra, tá? Então é assim que funciona, tá? É assim que funciona. Então o que vocês... Eu estou tentando ler algumas perguntas aqui, mas está passando muito rápido, tá? Muito rápido. Então, é muito importante que vocês não se preocupem com essa questão de vice, porque o inimigo existe, atira e é mau, né? Nos bancos acadêmicos, a gente vinha lá, aprendia toda a questão de turba, controle de distúrbios civis e tudo mais, e como tinha que chegar a atuar. GLO também, já na minha turma, eu sou de 92, da Academia Militar das Agulhas Negras, já na minha turma já tinha GLO, a gente aprendia GLO e tudo mais. E na primeira operação que eu me meti, a gente aprende tudo direitinho lá nos bancos acadêmicos, mas quando a gente vai para a situação real, acontece exatamente como o instrutor fala. O inimigo existe, é mau e atira. E você tem que tomar todas aquelas medidas que aprendeu nos bancos acadêmicos contra o inimigo que é mau e atira, né? Aí a gente parte daqueles princípios. Um deles é a nossa boa formação. É impossível que aquele vagabundo saiba manobrar melhor do que eu. É impossível que ele... Aliás, é possível sim, mas se eu souber me cuidar, ocupar abrigos, tá, e proteções, eu vou conseguir acertar ele antes que ele me acerte. Por isso eu vi vídeos de alguns âncoras dizendo que o comunismo, que em Cuba tem uma escola para terroristas, que o cara passa 4 anos estudando. Eu duvido que tenha no exército brasileiro pessoas melhores, não sei o que, do que esses caras. É ruim, hein, bicho? A gente aprende numa faculdade. Terrorista nunca venceu guerra. Se escola de terrorismo fosse bom, tinha diversos países terroristas, mas não tem. Terrorismo não vive de resultado, ele vive de mídia. Vive de mídia. Ele faz um ataque, esse ataque, não sei o que, eles colocam na mídia, colocam na mídia, colocam na mídia. O terrorismo vive disso, porra. Tá? Uma outra questão aqui para todos vocês. Nossa, tá passando muito rápido. Assim, quando eu terminar, eu vou tentar ver aqui algumas perguntas, tá? Eu tava olhando um vídeo aqui da prefeitura de Petrolina, onde o prefeito, acho que é o prefeito, falando sobre o cartão social para um decreto da prefeitura para dar o direito para os homossexuais e travestis
mudar de nome ao seu gosto, mudar de nome ao seu gosto. Eu não sei para que um decreto para isso, já que existe lei falando sobre isso, mas é um decreto para... Aí eu fico pensando, uma prefeitura está legislando e fazendo decretos para minorias, para minorias. Todo e qualquer governo democrático, ele funciona para maiorias. O tempo deve ser ocupado para maiorias. E isso não é discriminação, isso é democracia. Democracia é a vontade da maioria. Tá? Os governos de esquerda, eles ocupam-se em dividir a sociedade e ocupar-se com minorias para desmoralizar as maiorias. Vide o caso da Marielle, ou seja, aquele caso da Marielle, ele repercutiu tanto no Brasil. O que a mídia e os governos de esquerda estão dizendo para o povo? Se vocês não estiverem do nosso lado, vocês não vão ter nem apoio da mídia, e nem apoio dos partidos, e nem dos políticos. É o que eles estão fazendo. Eles, na verdade, eles estão oprimindo a população brasileira com esses detalhes. Então, quando vocês olham, por exemplo, delegacia da mulher, que há muita violência contra a mulher, quando você vai trabalhar com números, né, vocês vão ver o seguinte: tem mais mulher do que homem no Brasil. E homem e mulher, especificamente aqui no Brasil, sempre foram muito unidos. Sempre fomos muito unidos. Aí eles colocam que tantos homens, tantas mulheres foram mortas pelos homens. Quando vocês vão ver dados estatísticos, as mulheres matam o dobro de homens. Vocês sabiam disso? É só com dados estatísticos que nós vamos ver, homens mataram não sei quantas mulheres, mas mulheres mataram o dobro de homens. É um negócio incrível, né? Aí quando você vai na delegacia da mulher, aí quais são os casos de homens que bateram ou mataram mulheres? Aqui na delegacia da mulher 100%. 100% é um número muito forte. Aí quando você vai ver, tem mulheres que vão na delegacia da mulher e vão dizer, olha, a minha companheira bateu em mim. A delegacia da mulher não aceita. O que uma mulher bateu na mulher, isso é na delegacia comum. Não, mas isso é delegacia da mulher? Não. Delegacia da mulher é só para homem que bateu em mulher. Aí, ou seja, você começa a distorcer dados, né? Começa a distorcer dados. Então você começa a criar, você começa a dividir a sociedade. Não, homem contra mulher, mulher contra homem, não sei o que, começa a dividir, né? Então isso é extremamente preocupante, assim como a questão do racismo aqui no Brasil, que os negros precisam ser recompensados pelo que aconteceu aqui no Brasil. Ora, historicamente, os negros, os mouros eram muçulmanos negros. Eles escravizaram os brancos por 700 anos. E os brancos escravizaram os negros por 500 anos. Quando Portugal foi até a África para pegar escravos negros, Portugal não chegou lá, entrou na mata e saiu dando porrada em todo mundo, não sei o que, coisa e tal, e capturou os negros, assim trouxe. Não. Eram negros que escravizavam negros. Tá? Então Portugal não ia lá com entradas e bandeiras, não sei o que, vamos escravizar. Não. Eram negros que escravizavam negros. E isso tem até hoje lá na África, negros que escravizam negros. E era comum na história da humanidade povos dominantes escravizarem os outros. Mas não é porque é negro ou porque é branco. Tinha brancos que escravizavam brancos. Tá?
Um notório negro brasileiro, que eu não me recordo o nome, quando ele foi alforriado aqui no Brasil pela Lei Áurea, ele voltou para a África e se transformou num grande vendedor de negros. Tá? E aqui no Brasil, nós somos da raça brasileira. A raça brasileira compreende qualquer tonalidade de cor da pele, qualquer tipo de cabelo, qualquer cor dos olhos, ou olho puxado, ou olho redondo, tanto faz. Nós somos da raça brasileira. Para mim, racista é quem se considerar, eu me considero negro. Eu acho estranho, porque eu vim da Academia Militar. A Academia Militar das Agulhas Negras tem um corte vertical da sociedade, como fala o comandante, ele fala isso com muita propriedade. Os mais necessitados da Academia Militar das Agulhas Negras não eram os negros, eram os brancos de olhos verdes nordestinos. Esses eram os mais pobres. Essa divisão, ela não favorece ao povo brasileiro. Nós somos a raça mais bonita do mundo. A raça brasileira, nós temos que ter orgulho disso. Não ficar se preocupando em divisão, não sei o que, isso não existe, bicho. Divisão de homem e mulher, divisão de raça. Que isso? Ideologia de gênero. Ideologia de gênero é uma coisa mais imbecil do mundo, né? Porque nós somos do gênero humano. O gênero, dentro da biologia, nós somos do gênero humano. O que nos difere é o sexo. Nós somos do gênero humano, do sexo masculino e do sexo feminino. Não existe terceiro sexo, quarto sexo. Não existe, bicho. Até o meu cachorro sabe disso. Difícil, bicho. Difícil dessa forma. Vamos tentar ver algumas perguntas. Mary Guerreira querendo saber qual será o general que será o vice do Bolsonaro. Eu não sei. Se eu contasse tudo que eu sei, vocês ficariam chocados, mas o certo seria eu trabalhar primeiro antes, para depois eu tenho que trabalhar a informação para passar para vocês. Eu tô vendo Marília Klein falando alguma coisa do Dinho, mas eu não sei o que é. A Peviane perguntando se eu sei quem será o vice do Bolsonaro. Não. Rubens Dias, Durval tinha que vir para o governo do Rio de Janeiro. Bem, eu sou um dos pré-candidatos a deputado federal do Rio de Janeiro. Não sei se é isso que você está querendo. Eu miro Lindman perguntando se é verídico a possibilidade de candidatura independente sem vínculo partidário. Teoricamente sim, mas na prática, salvo engano, isso não está regulamentado no Brasil, mas teoricamente sim. Letícia perguntando qual a chance de um militar de 4 entrar como vice do Bolsonaro. Existe uma chance de um militar entrar como vice, mas qual ainda a gente não sabe. O Dinho Klein falando que o politicamente correto foi uma maneira de encontrar que uma minoria impor sua vontade. Isso
Isso na verdade é muito mais o poder da mídia, né? Que faz essas divisões, né? Porque de fato isso não acontece. A minoria sempre será minoria, sempre será minoria. Então você precisa, assim, daqueles vetores modernos da guerra, que é a guerra física. A guerra física eles sempre vão perder, então eles não querem a guerra física, que é aquela guerra visível de forças armadas contra outras forças armadas. Isso eles perdem sempre. Tem a guerra da sociedade, a guerra informacional. A guerra informacional que normalmente interfere na vida da sociedade para a sociedade declarar uma guerra. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a sociedade americana não queria participar da guerra. Então se iniciou o governo para preparar a população para a guerra, começou uma campanha informacional da mídia, assim, para ter que influenciar pesadamente na sociedade para a sociedade participar da guerra. E assim foi feito. Então, quem não queria participar da guerra se transformava em um excluído. Mas a guerra informacional nem sempre ela interfere na sociedade, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump, onde a mídia toda começou a atacar ele. Atacar ele é o que está acontecendo aqui no Brasil com o Bolsonaro, a mídia toda atacando, mas a população está cada vez mais voltada para os militares. É com certeza extremamente preocupante o que aconteceu nas eleições passadas, onde a população não foi participar, mas se o povo decidido, que é aquele povo que elegeu o Dr. Enéas, participar pesadamente, é um grande risco da renovação ser muito maior do que a média anterior, que era de no máximo 40%. Pode acontecer de uma grande renovação por causa das pessoas participando ativamente para mudar o destino do seu país. Marado Nelson perguntando o que eu acharia do príncipe Luiz Felipe Orleans de Bragança para vice de Bolsonaro. Como eu não conheço ele profundamente, eu prefiro não opinar, né? Sobre os militares. Eu posso até opinar um pouquinho, porque normalmente durante a carreira a gente serve junto, se conhece desde pequeno, normalmente é assim, entendeu? Então é diferente. Para o governo de São Paulo, está aí a Rê Magalhães falando, Major Costa e Silva é um dos pré-candidatos. Eu não estou conseguindo subir as perguntas. Eu queria eu queria dizer para vocês o seguinte, que vai piorar muito. Que vai piorar muito. Eu prefiro, particularmente na situação atual que nós estamos, eu prefiro o general Heleno como senador. Eu acho muito mais profícuo ele como senador, porque ele vai ser praticamente impeditivo para o STF, entendeu? Ele tem uma capacidade muito boa. Ele vai ser praticamente impeditivo do STF ter algum conforto com ele no Senado. Aí por isso seria mais plausível o general Mourão como vice ou qualquer outro militar que foi cogitado nas reuniões, inclusive nas reuniões partidárias. Diversos militares foram cogitados, não só 4 estrelas, mas aqueles de maior aceitação na sociedade. Aí sobre isso eu não vou comentar.
Morvan Júnior perguntando se a vice da esquerda se é um medidor ou não. Sim, tudo é um medidor. Tudo que vocês imaginarem é um medidor. É um medidor social. Você joga essas mensagens e elas vão, circulam e tudo mais, e eles vão medindo a aceitação. A tecnologia da informação hoje ela é muito precisa, você consegue medir bastante, pois e mesmo sendo bastante reprovada ou bastante aprovada, não interessa, eles podem utilizar. Lembre-se do seguinte: nós jogamos aqui um tabuleiro de xadrez, eu informo a vocês da melhor forma possível. Eles jogam outros tabuleiros, as peças deles são outras. Então não é dentro da nossa lógica, tá? É dentro da lógica do poder normalmente. Diversos militares. Vocês viram que eu fui aqui o primeiro a dizer no Brasil todo que o General Mourão tinha se filiado. Diversos militares se filiaram, diversos militares se filiaram. Então ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Guida Rodrigues querendo o General Heleno como vice, fora Janaína. Tanto faz se é ela ou não, entendeu? Ela não vai interferir em nada, tá? No final nós vamos passar o rodo. O Hamilton Ferreira, lá do Rio Grande do Sul, disse que estava lá de Santiago, no Rio Grande do Sul, estava oprimindo o Alckmin lá no Roda Viva. A matéria tá da esquerda é mentir, vão mentir, até. E outra, no Brasil todo, no Brasil todo eu estive presente, é incrível a aceitação e a vontade de Jair Bolsonaro. É um negócio fora do normal. No Norte e Nordeste, no Norte e Nordeste todos estão ligando a imagem dele ao exército. É muito forte isso, inclusive em cidades petistas, né? A Sueli está me cobrando, Sueli Romano está me cobrando a lista atualizada dos militares. Desculpa, eu vou postar. Mas pensem no seguinte: Cláudio Ibe perguntando, esquece as urnas eletrônicas e pense apenas no voto de Cabresto. Como os militares podem ser eleitos? Essa pergunta dele eu já respondi antes, mas eu vou falar novamente. Eu tive há uns 3 anos atrás ou 4 anos atrás em diversas cidades, tá, do norte e do nordeste, particularmente Maranhão, sul do Pará, Piauí, interior do Ceará e por aí vai. O voto de Cabresto que é o que ele está falando, na população, tá, dos interiores e tudo mais, esse voto de Cabresto no norte, no nordeste, eu vi em outras cidades do sul também, ele é particularmente para a prefeitura e muito pouco para governo estadual e nenhum para presidente da República, praticamente zero para presidente da República. A gente pensa, o voto de Cabresto, não, o voto de Cabresto é algo para a prefeitura, tá? A influência maior é para o voto da prefeitura. Essa pergunta até é muito boa. Eu lembro que foi há uns 3 ou 4 anos atrás que eu queria marcar uma manifestação intervencionista e diversos grupos
em cidades petistas. Eu fui em cidade que toda a estrutura da prefeitura é petista. E as pessoas me chamaram para reuniões fechadas e tudo mais. Eu disse, não, pode ser público. Não, não, aqui a gente quer fechado porque aqui é todo mundo do PT. Né? Eu disse, tá, então, vamos lá. Eu conversei, dei palestra, não sei o quê, coisa e tal, coisa e tal. O Hamilton aí de Santiago já teve diversas palestras minhas no sul do país. Só que lá no norte e nordeste é diferente. Aí eu falei, então, na manifestação do dia tal, vocês vão estar presentes? Disseram, não. Não, nós vamos estar presentes, não. A gente apoia você, a gente apoia o exército, não sei o quê, mas a gente vai estar presente, não. Mas como que vocês vão estar presentes? Eu disse, porque aí, isso assim, o seguidor falando, não, porque eu sou do PT, minha mulher é do PSDB, o meu cunhado é do PSOL. Eu disse, sério, mas por quê? Não, nós não somos porque nós queremos, tá? Eu sou porque senão meu comércio não vende para a prefeitura, minha mulher que é formada não arruma emprego na prefeitura, o meu cunhado também assim não arruma emprego, e é assim que funciona. É esse o voto de cabresto que você está falando. Ele não tem interferência alguma em relação a presidente. Por isso que nessas cidades que eu visitei, eu conversei, as pessoas, não, nós vamos votar no Bolsonaro, porque o cabresto ali não funciona, tá? Eu estou tentando ver aqui as perguntas. Marado Nelson perguntando se eu assisti a entrevista de Janaína, só um trechozinho, mas enfim, bicho, aquilo ali. Mas não interessa, entendeu? O tabuleiro do poder não é o mesmo tabuleiro que nós jogamos. Então vocês têm que ter noção desse tabuleiro, entendeu? A Marília Klein falando que é muita pena que o general Heleno não tenha se filiado ao PSL. Essa questão de filiação foi uma outra jogada que nós batemos muito a cabeça e tudo mais. Tinha que distribuir os militares em todos os partidos, porque tinha um risco muito grande por causa do cálculo do quociente eleitoral e depois do quociente partidário. Muitas vezes faz com que o primeiro colocado de um partido seja muito votado, o segundo colocado seja muito votado, mas o segundo não entre em prol de um segundo de um outro partido com muito menos voto, mas assim no circular dos partidos pode chegar num ponto que uma pessoa muito mais votada não tenha sido eleito por causa do quociente partidário. É um cálculozinho complexo, tá? Que depois eu mostro assim para vocês. Então teve que ser o pessoal teve que ser espargido, tá? Em diversos partidos. Por exemplo, eu estou no PROS, né? E tem também outras possibilidades, daqui até o dia 5 pode acontecer de algo pior acontecer e nós temos aí um general candidato a presidente. E, gente, vocês pensem no seguinte, ninguém ali é bobinho não, todo mundo é inimigo. O que pode acontecer também tragédias, aqui é o país das tragédias, né? Então tá todo mundo tomando diversas providências para não acontecer tragédias, né? Josiane, sim, tem uma lista aí que está circulando até nos grupos aí, mas eu vou ver se eu publico.
Bem, algumas coisas aqui eu não posso responder ainda. É o que vocês têm que fazer como eu falei para vocês. Apoie de todas as formas o possível todos os pré-candidatos que vocês confiam, que vocês curtem e tudo mais. É muito importante que vocês façam isso. Aquelas pessoas que representam vocês. Só que nunca espere que seja fácil. Eu estou tentando passar para cima e depois volta de novo. Não estou entendendo o que está acontecendo. É o capitão Everton Araújo, lá do Piauí, nossa, ele é o único nosso lá, né, das Forças Armadas, é um quadro excepcional. Excepcional. Eu tenho um seguidor aí do Piauí, tenho diversos seguidores do Piauí, tem o Antônio Miranda, que é sargento da Marinha, tem diversas outras pessoas lá assim do Piauí. Eu estou sempre indicando o Everton Araújo. Guida Rodrigues perguntando: você não pode colocar banner atrás de você com seu nome, seu partido, seu candidato? Eu acho que não. Eu acho que não. A Marília Klein falando que militares da ativa não precisam estar afiliados 6 meses antes para serem candidatos e nem precisa estar no partido fixo, eles podem mudar de partido também. O Valmir tá aí, eu não tô vendo ele, cadê ele? Tem pessoal dando boa noite aí pro Valmir, não tô vendo ele não. Tá, o Valmir tá aparecendo aí. Aprenda que o jogo de xadrez está rolando. Aviões caem, por isso o Jair Bolsonaro ele não pega jatinho particular e tudo mais, ele pega aviões de linha. Isso aí eu também já faço há muito tempo, eu não compro passagem adiantada, não faço nada. Reserva hotel com. Não, Ivomir, eu não estava vendo você aí e não tô vendo você também com a câmerazinha aí. Tem muitos militares. Alguém tem alguma pergunta específica? Eu sugiro que vocês quebrem esse vídeo e tirem aquelas partes mais importantes aí e compartilhem da melhor forma que vocês acharem, tá? Mas é muito importante que vocês tenham essas noções básicas para que tudo funcione. É, e que na verdade aqui no Brasil não falta dinheiro, tá? Aqui no Brasil não falta dinheiro. Aqui no Brasil não existe crise. Aqui no Brasil, se vocês ganham X, vocês poderiam ganhar com uma administração tranquila 5x. É, é, então assim é muito importante que todos vocês prestem atenção nessas mensagens que eu estou passando. E outra coisa também importante
Valmir, eu queria te chamar, mas não tem uma câmerazinha para você aí não. Não tá aparecendo para mim não. Boa noite, Valéria. Boa noite, pessoal chegando aí. O Daniel Jorge Noronha falando, diversas ações para vocês terem ideia, eu fiz um vídeo falando sobre a correção salarial, tá, dos militares, que é em torno de 127% mais ou menos. Diversas ações do governo, diversas ONGs, diversas ações governamentais, por exemplo, tem diversas dezenas, tá, de ações governamentais correndo todos os anos. E até no Jornal Globo, estranho o Jornal Globo mostrar isso, que três ações do governo, três projetos, aliás, três programas do governo estão dando prejuízos anuais de 176 bilhões de reais. Então, não falta dinheiro exatamente em lugar nenhum, porque todas essas ações elas não geram emprego, né? A crise aqui no Brasil é extremamente provocada, o aumento dos impostos, as multas e tudo mais, é para que o brasileiro fique sempre dentro de um quadradinho, sempre assim, para que vocês não consigam erguer o queixo e olhar para o horizonte. Vocês passam o dia todo vendo contas, impostos e tudo mais, e isso é proposital, tá? Isso é proposital, para que vocês se quebrem mesmo. É esse o objetivo, tá? Então não falta dinheiro. E Valmir, acho melhor você entrar e sair para ver se consigo chamar. A Rê Costa, lá de São Paulo, oi Rê, tá perguntando se quando eu falo que as coisas vão piorar, você diz em relação à economia, política, ambas, ambas as três, ambas as quatro. Tem muita coisa para piorar, muita coisa para piorar, tudo. Assim, vocês devem lembrar do governo militar, tá? Do governo militar, os cinco presidentes militares, todos eles se tratavam em hospitais públicos, né? E é o normal em países de primeiro mundo as pessoas se tratarem em hospitais públicos. Você vai para o Canadá, você se trata em hospitais públicos, né? Hospitais particulares é algo para ciência e tecnologia de ponta, né? Os hospitais públicos, e lá tem medicina preventiva também. Então, até os hospitais públicos eles vivem vazios. Então isso é muito importante. Então, educação pública também. Eu sempre estudei em escolas públicas, escolas municipais, estaduais e depois escolas federais. É o ensino público. Quando você tem um hospital público e depois você precisa pagar um plano de saúde, e você tem as escolas públicas e você precisa pagar um ensino privado, isso não é culpa dos professores, isso é culpa do governo. Porque a maioria das escolas particulares, ou melhor, uma boa parte delas, são de políticos ou de pessoas que financiam políticos. Por exemplo, o Lula e outras pessoas amiguinhas deles gastam em média de jatinho, para não ficar aparecendo em área comum aos aeroportos, gastam em média uns 10 milhões de reais por mês de jatinhos. E um desses jatinhos é pago por um dos donos de uma grande rede de faculdades que ganha esses recursos, que eu esqueci o nome, do aluno que recursos Estado FIES, ou seja, são faculdades particulares que recebem bilhões do FIES, milhões do FIES, para formar alunos muito mal formados. E um dos jatinhos que faz esse translado dessas pessoas, tá? É um dono de uma faculdade dessa. Então, o governo propositalmente quebra as escolas públicas e quebra a saúde pública para a população propositalmente procurar o ensino particular e o hospital particular, tá?
Eu acho que eu já falei o suficiente já para todos vocês. Eu agradeço do fundo do coração o apoio de vocês, a participação de vocês. Peço para que todos vocês assistam novamente as ideias que foram dadas aí, que vocês compartilhem muito, que vocês cooperem violentamente com todas as ações, porque as coisas vão mudar. Esse ano agora é o ano que vai valer para 100 anos do Brasil. Então nós queremos deixar o melhor para nossos filhos e netos. Então a participação de vocês é extremamente importante, extremamente importante. E é decisiva e tem que ser incisiva. Muito obrigado a todos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.